Revisão da vida toda, contagem regressiva. Falta um dia para o início do julgamento dos embargos de declaração. Será que agora vai dar certo? Qual a chance disso dar certo, de reverter de novo a favor dos aposentados e pensionistas? Meus amigos, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Diego Londero, advogado, especialista em direito previdenciário, e hoje vamos falar de um panorama geral da revisão da vida toda, o que está acontecendo, qual a chance disso dar certo, o que vai ser julgado agora nesses embargos de declaração. Pessoal, então muita atenção que nós vamos revelar tudo. Acabou de chegar para mim aqui, então notícia importante de última hora, pessoal. Quem ainda não se inscreveu também, já se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Quiser fazer uma consulta direto comigo para ver a sua situação, entre em contato aqui com o nosso WhatsApp, o atendimento é imediato para todo o Brasil. O link está na descrição do vídeo, é o 44998683378. Quiser conhecer um pouco mais nossas redes sociais, siga também o Instagram, que é o adv.diegolondeiro, e também o nosso TikTok. O pessoal gosta bastante do TikTok, né? É o londero.advocacia. Londero é meu sobrenome, .advocacia. Então, só clicar lá, seguir lá, que tem bastante informações, bastante novidades todo dia para vocês. Então, vamos começar com tudo, falando de revisão da vida toda. Olha só, foi publicado no dia 14 de agosto o julgamento virtual, então já foi incluso para a semana do dia 23 até o dia 30. O que é esse julgamento virtual, doutor? Funciona da seguinte forma: o plenário do STF, tá, um julgamento virtual, ele inicia dia 23, meia-noite, ele já começa, ele fala, ó, está aberto o julgamento. Aí os ministros vão colocando os votos dele de forma escrita, tá? Então, por exemplo, aparece um voto do ministro e ele já faz um relatório e coloca lá. Aí ele vai falar, olha, eu, com base nos embargos de declaração que foram postos, ele vai falar, olha, eu entendo assim pelos embargos, eu entendo de forma diversa pelos embargos. Aí os outros ministros que entenderem dessa mesma forma vão acompanhando. Aí, se tiver algum ministro que entende de forma divergente, ele apresenta um voto de divergência, tá? Também tudo escrito. E outros ministros podem acompanhando. Aí, se por acaso tem uma terceira posição, pode ir apresentando votos. Aí, quando for a maioria dos votos, quando todos os ministros votarem e tiver a maioria por um posicionamento, aí está fixado o julgamento, está fixado a tese, tá? Então, isso que vai ser, é assim que funciona o julgamento no plenário virtual. E o que está para ser votado? Foi uns embargos de declaração opostos pelo Instituto Previdenciário, tá? Na função de amicus curiae, porque não era parte no processo, e ele entrou na função de amicus curiae defendendo aqui o processo da revisão da vida toda. Por quê? Porque na ADI 2110 e 2111 o tema não era referente à revisão da vida toda, eram outros temas. Aí como que o ministro Barroso fez toda uma manobra lá em março de 2024, ele apresentou esse tema da revisão da vida toda para ser julgado lá, tá? E, inclusive no programa Roda Viva que ele participou, foi perguntado, ministro, e a revisão da vida toda? Ele falou, a revisão foi um acidente jurídico, um acidente de composição, uma mudança de composição da casa. Ele falou o seguinte, que tinha posição a favor dos aposentados, a maioria do Supremo. Porém, saiu o ministro e entrou o ministro e mudou o entendimento. Porém, aquele tema já havia sido superado, já tinha feito naquele processo. Ele trouxe esse suposto acidente aí num outro processo. Então ele falou, olha, como que já tinha sido superado e eu quero mudar isso aqui, porque o governo deve estar pedindo também, porque é interesse do governo não aprovar a revisão da vida toda, porque eles falam que vão gerar bilhões e bilhões e bilhões aqui de rombo na economia, quando na verdade esses números são totalmente falaciosos. Pessoal, já foi comprovado por A mais B que é uma gama muito pequena de aposentado que vai ter direito nessa revisão da vida toda. E mesmo assim,
ele pegou de forma oficiosa e falou, não, vamos julgar de novo essa revisão da vida toda em outro processo. Aí, como eram outros ministros favoráveis ao governo, inclusive o ministro Cristiano Zanin, que era advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi indicado como ministro do STF, no lugar Rosa Weber, e também um outro ministro, o Flávio Dino, que era ministro de Justiça do presidente, tá? Então, todos são cargos de confiança. O ministro da Justiça também é cargo de confiança, que ele foi indicado, certo, pelo presidente e colocou ele no Supremo Tribunal Federal. E ele também entrou no lugar do Lewandowski aqui, ou foi vice-versa, mas enfim, entraram esses dois, Flávio Dino e Cristiano Zanin, no lugar de Rosa Weber e também no lugar do Lewandowski. E os dois ministros saíram, era a favor da revisão da vida toda, e entraram dois ministros contrários. E esses não tinham voto no processo anterior, tiveram voto nesse processo novo, porque de forma fez toda uma argamassa jurídica aqui para incluir o tema da revisão da vida toda nessas ADIs. Então, possibilitando esses dois outros ministros a votarem pela revisão da vida toda. Então, doutor, qual que é a chance disso dar certo, desses embarques de declaração dar certo? Olha, certo, nós temos 36% a favor da revisão da vida toda. Por que tão baixo? Meus amigos, nós temos 11 ministros na casa, certo? Que votaram a favor da revisão da vida toda e que continuam na casa são 4. 4 de 11 correspondem, acabei de fazer a conta aqui, a 36%, pessoal, 36%. E o que precisa? De 2 ministros, justamente de 2 ministros. Aonde que nós vamos conseguir o voto desses 2 ministros? Vamos ver quem que é a composição da casa que julgou contrária à revisão da vida toda. Nós temos Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques. Eu acredito que esses 3 podem descartar completamente. Roberto Barroso, com certeza pode descartar também, porque esse é o principal articulador contrário à revisão da vida toda. Então, nós já temos 4 votos contrários aqui. Vamos ver. Gilmar Mendes foi num programa agora do Canal Livre, não falou nada sobre a revisão da vida toda também. Quem mais que tem? Luiz Fux. E quem mais que votou aqui? Agora me fugiu o nome dos ministros aqui também. Mas, pessoal, a situação está bem difícil. Porém, agora, como que já foi votado que o aposentado não tem mais direito, o que cabe para ser votado ainda? Se paga referente aos atrasados. Contrário a isso, está todo o posicionamento do STF, porque o STF já tem precedente formado nesse sentido, que era válido até deixar de valer. Então, acreditamos sim, e esperança nós sempre temos. É difícil? É muito difícil, pessoal. Vou ser bem sincero para vocês, é muito difícil. Mas não devemos perder a esperança. Se você acredita, se você está comigo, agora é o momento de mostrar a sua força. Estamos acompanhando também em tempo real. Assim que os votos forem saindo, nós já vamos informando aqui nos vídeos. Belezinha, pessoal? Então já deixa o comentário, se inscreva e não perca essa semaninha que vai ser o diferencial aqui na vida do aposentado e pensionista. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.